Esta mensagem está chegando até você através dos amigos e mantenedores da Igreja Gerados pela Graça no Brasil e Life by Grace Church nos Estados Unidos. Que a graça de Deus, a virtude, o Shalom do Senhor inunde o seu coração agora, em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos, Shalom. Enquanto você ouve a palavra de Deus, que a graça de Deus possa estar inundando o teu coração, a tua vida, todas as áreas. Em nome de Jesus. Estou aqui com a minha Bíblia aberta, em 2 Pedro capítulo 1, versículo 4, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipante da natureza divina, livrando-vos ou havendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo. Essa nova natureza, quando nós recebemos o Senhor Jesus Cristo, a nossa velha vida deixou de existir. Aquela pessoa que era gerada desde Adão, o velho homem, deixou de existir. E uma pessoa totalmente nova foi gerada por Deus, na família de Deus, da espécie de Deus, com o DNA de Deus. Uma pessoa que tem todo o potencial para obedecer, e à medida que vai renovando a mente, pela palavra, pela operação do Espírito, em comunhão com os outros irmãos, vai aprendendo a destravar, liberar esses rios. E isso só melhora, porque essa nova vida que nós ganhamos do Senhor, agora também vai sendo descortinada. Tendo recebido, agora vamos aprendendo a perceber e a manifestar. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9 em diante, que o Espírito Santo nos foi dado para que saibamos o que temos recebido gratuitamente. Aquilo que os olhos não viram, os homens caídos, bem 1% do que é o quadro total. O homem não vê, porque é espiritual. Os sentidos espirituais foram embotados. O homem vive agora na dimensão do corpo, da alma, vendo apenas o que os olhos físicos mostram, que são os efeitos da queda. No entanto, o maior espetáculo de todos, que foi a vitória de Jesus na cruz do Calvário e a descida do Espírito Santo, está oculto ao mundo inteiro. Este evangelho está oculto àqueles que estão se perdendo. O fato de que Jesus morreu e pagou com o seu sangue, para que sejamos prósperos, saudáveis e cheios do Espírito Santo. O fato de que Ele enviou o Espírito Santo aos nossos corações e levantou um povo para pregar esse evangelho. É então do interesse de Deus que isso se torne cada vez mais revelado e possa então ser usufruído, porque é uma vida que nós ganhamos. Aí nós vamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Essa nova vida que recebemos, ela pode ser usufruída e manifesta. É do desejo de Deus que aqueles que hoje ainda não conhecem o Evangelho possam ser gerados do alto, nascidos de Deus, para essa vida com Deus, para a glória de Deus. E o ingrediente todo é a participação do Senhor. Não só na cruz do Calvário para nos dar o autor, mas também o consumador, que é o Espírito Santo, para que isso que Ele conquistou seja percebido e manifesto. Olha só. O Pai, o Filho, o Espírito Santo, os anjos de Deus, a Igreja do Senhor pregando, dando testemunho, tudo isso trabalha em harmonia no Espírito, a unidade no Espírito. Tudo isso trabalha dentro do propósito divino hoje, de que o Evangelho seja pregado com poder, sabedoria, com amor, e vidas sejam alcançadas, não só beneficiadas com os efeitos do Calvário,
não só curadas, libertas, o que é bom, não só prósperas, não só tendo a família restaurada, o que é bom, mas principalmente um avanço e um progresso na comunhão perdida com Deus lá no Éden. 1 Pedro 3,18 diz que Jesus morreu para nos levar de volta ao Pai. Então, essa comunhão maravilhosa que nós temos agora é uma proposta que o Evangelho genuíno te fará lembrar todos os dias. É como se a carne sempre estivesse trabalhando para nos afastar de Deus, nos esquecer de Deus, fazer com que nós esqueçamos de Deus, ignoremos a Deus, desprezemos a Deus e procuremos na vaidade em vão, longe de Deus, aquilo que só existe em Deus. Como diz Jeremias, que cavaram para si cisternas rachadas, que não dão água, abandonaram a fonte das águas vivas. Então o ser humano, hipnotizado, enganado pelo inimigo, passa uma vida inteira procurando aquilo que foi perdido em Deus e só se acha na comunhão com Deus. O inimigo tem um marketing que faz parecer que a vida com Deus é perda, que a vida com Deus é em vão. Mas à medida em que vamos perseverando e colhendo os primeiros frutos, começamos a ver, meus amados queridos irmãos, que Deus é fiel e que a sua palavra é verdade. Começamos a experimentar, então, por experiência, não apenas cremos, mas sabemos de que a palavra de Deus é verdade. Essa experiência torna como uma rocha inabalável para que nós não venhamos a desviar em tempo algum, mas permanecer até o fim. Essa capacidade, como um homem que encontrou um tesouro no campo, foi, vendeu tudo que tinha e comprou aquele tesouro. Quando começamos a experimentar essa nova vida que ganhamos gratuitamente em Cristo e que é descortinada pelo Espírito Santo à medida que nos consagramos, e até mesmo esse ânimo para consagrar vem do Senhor, nós começamos a ver que somos bem-aventurados, porque Ele nos amou e morreu por nós, quando éramos ainda pecadores. Quanto mais agora que somos seus filhos e família, não dará toda essa herança para que vivamos uma vida em paz, mesmo no meio de tribulações, perseguições, aflições, porque aqui nessa terra é assim. Ele diz, naquele lugar onde nós vamos, Ele enxugará todas as lágrimas. Mas aqui o que nós vemos, neste mundo, enquanto peregrinos e forasteiros, que o inimigo tenta dificultar ao máximo, através dos seus filhos, circunstâncias, situações, para abater, desanimar, entristecer. No entanto, o Senhor é muito mais competente para nos consolar, nos animar, encorajar, nos manter e nos fazer avançar de fruto para mais fruto. Nessa guerra tremenda, onde o inimigo quer nos esfriar, matar, roubar, destruir, e Deus quer manter a chama do primeiro amor, precisamos aprender a discernir o convite e atender esse chamado. Jesus disse, Pedro, nem uma hora pudeste vigiar por dia? Cuidado, Pedro. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Essa capacidade de nós estarmos atendendo o chamado de Deus é um verdadeiro milagre. Aquele fogo que ardia na sarça, que ela ardia e não se consumia, era milagroso. É também esse poder que nos mantém motivados. Quando a Bíblia diz que o amor de quase todos esfriará, é quase todos, não diz respeito ao remanescente que vai de glória em glória. Se as pessoas estão se apagando, como as virgens nécias, há um remanescente que tem as vestes limpas, em temor e tremor, dia a dia, e também tem o azeite transbordando da comunhão para o arrebatamento. Antes disso, comunhão para o avivamento. E essa comunhão espiritual que nós lemos aqui em 2 Pedro capítulo 1, versículo 4, de termos o DNA de Deus, de termos agora uma nova vida, e nós vamos percebendo isso, porque a palavra de Deus, ela é espírito.
João 6,63. Você está meditando nela, mas ela é como um espelho que revela à tua alma áreas que ele quer sarar e te melhorar. Você está meditando nela, mas ela está mudando você sem você perceber. A gente não sabe como, é um mistério como a palavra de Deus nos alimenta e nos muda, nos transforma, nos traslada. É um mistério que você está meditando na palavra, de repente você está pensando diferente. O Espírito te faz lembrar da palavra, ele te direciona e te faz viver na frequência, na dimensão dos seus pensamentos. Ele começa a mudar os nossos sentimentos, afetos. Paramos de competir e querer ser melhor que os outros, se destacar. Com alegria sermos servos para a salvação das pessoas, para que conheçam o Evangelho junto conosco e experimente dessa nova vida. Temos começado essa jornada e é algo tão maravilhoso que queremos compartilhar. São notícias de grande alegria. Em Cristo há perdão, salvação, cura, libertação, vida eterna. E à medida em que nós começamos a crescer na graça e no conhecimento, que nós começamos a dar lugar a essa nova natureza e nos tornamos cada vez mais mansos, humildes, parecidos com Jesus no pensamento, no sentimento, na prática, nos desejos. Isso começa como um ornamento de doutrina, isso começa a impactar vidas pelo nosso testemunho. Não que sejamos perfeitos em nosso desempenho, mas a beleza de Cristo completa o nosso testemunho. É como se nós fôssemos pessoas comuns, mas que Deus estivesse sendo glorificado. Veja que José, Deus era glorificado através da vida dele no Egito, mesmo ele em situações comuns, como estando na prisão. Veja como Deus o promovia, dava graça e favor. Veja Daniel na Babilônia, como se destacava por um espírito excelente, que não era o seu esforço ou sabedoria humana. Ele sempre deixava isso muito claro. Daniel sempre dizia, não é porque eu sou sábio, não é porque eu sou melhor, mas é Deus. Sempre atribuía isso. Podemos ver isso em toda a Bíblia, de Gênesis e Apocalipse. Pessoas que ao andar com Deus vão dando espaço e liberdade. No entanto, agora, na dispensação da graça, podemos dar mais liberdade que Daniel, que Abraão, que José, porque temos superiores promessas, uma aliança a qual o homem foi ressuscitado, na qual o homem foi agora transformado em corpo de Cristo. É um mistério. Estava oculto durante séculos. Colossenses 27, Cristo em nós, esperança da glória. E essa nova vida que nós estamos nos envolvendo pela consagração humilde, não religiosa, não para nossa glória, não para tentar nos justificar, horrível isso, quando a pessoa se consagra para querer ter mérito diante de Deus, não percebendo que após a cruz agora, temos os méritos de Cristo computados como nossos e não precisamos dos nossos. Os nossos acertos, com a ajuda do Espírito Santo, é para galardão. Mas os méritos que nós precisávamos para ser curado, salvo, todos esses requisitos para sermos aceitos por Deus, Cristo na cruz pagou. De forma que em Cristo temos crédito ilimitado e infinito diante do Pai. Somos agradáveis a Deus no amado, Efésios 1,6. E agora, tendo recebido o Espírito, queremos sim corresponder em santificação progressiva. Até mesmo neste capítulo de 2 Pedro, se você depois for meditar, onde ele fala da natureza divina, co-participantes, participando junto com Cristo, nos versículos seguintes ele incentiva a sermos dedicados, diligentes, firmes e constantes, numa entrega cada vez maior, partindo desta consciência de que temos a natureza de Deus, a comunhão com Deus. Irmos para a fé, para a virtude, o conhecimento, o domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade, o amor, ou seja, é um crescendo, resgatando cada vez mais pela entrega diária.
É um grande mistério, você se oferece a Deus pela consagração. E o divino médico não veio para aqueles que se acham prontos, mas aqueles que estão se consagrando, não debaixo de culpa, condenação ou tentativa de se justificar, como falamos antes, mas aqueles que estão exercitando uma comunhão pela graça. E isso só melhora, porque o Espírito de Deus vai então encontrando espaço e liberdade cada vez maiores, para através dessa entrega e consagração diária, e nos libertando, para que a alma então se descolhe da carne e se sujeite, se submeta ao Espírito. Uma alma atenta a realmente a palavra de Deus, ao Espírito de Deus, que gosta, que tem prazer de meditar nessa palavra junto com os irmãos. O Salmo 1 fala, como diz o Salmo 27,4, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa estar todos os dias junto com meus irmãos, meditando na palavra de Deus, aprendendo coisas novas, contemplando a formosura do Senhor. Este processo maravilhoso, que também é uma amizade, família, mistério, é um dom espiritual extraordinário. Porque nós que estávamos caídos, mortos em delitos e pecados, estamos sendo vivificados pelo próprio Deus, que nos amou e agora nos incentiva a sararmos. Estamos sarando para compreender essa nova vida, se levantar, como diz Isaías 60, levanta, resplandece, brilhar essa luz. Então, o querer e o efetuar novo que ganhamos, Colossenses 2, 12 e 13, ele vai sendo destravado e conseguimos então, na nossa curta jornada nessa terra, vivermos uma vida não apenas de salvo, mas de amigos de Deus, cheios de galardões, que impactam a vida de pessoas, como vivo dentre mortos, com muita humildade. Porque nós temos esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder, a honra, a glória seja do Senhor. Foi Ele que nos fez, povo seu, ovelhas do seu rebanho. Foi ideia dele, Ele que nos amou primeiro, foi Ele que nos escolheu. E agora estamos aqui, neste processo, já tendo experimentado desta unção, dessa glória, dessa amizade, temos este desejo de continuar, perseverar e incentivar outros a começar, porque há pessoas que estão começando, a continuar aqueles que já estão continuando e concluir aqueles que estão maduros na fé, perto de estar com o Senhor, para que complete a jornada até o fim. Como Paulo disse, completei a carreira, guardei a fé. Ele diz sobre a importância na prisão de ter combatido o bom combate, de não ter desanimado no meio disto, nem se escandalizado, nem desistido, nem repensado como a porca que volta para a lama, como o cão que volta para o vômito. Paulo estava firme e foi até o fim. Isso é coisa bonita, pessoal. Melhor é o fim do que o início. Melhor terminar bem do que começar bem. Mateus 24:13 diz que, por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, até a última batida do coração, até a última respiração, com dinheiro ou sem dinheiro, com saúde ou sendo atacado, você é próspero, você é saudável, você é cheio do Espírito Santo, você confessa a verdade da sua nova natureza. Jamais você entra na dimensão de por vista. Jamais você confessa doença, jamais você vai crer no visível como tua identidade. Algo a ser confessado é quem nós somos em Cristo. Sim, claro, confessar pecados cometidos, sim. Sim, se humilhar, lutar contra a carne, sim, mas sempre se identificar em quem nós somos no Espírito, meditar nisso demoradamente. Salmo 107:20, aquele que for sábio meditará demoradamente no grande amor de Deus. Se nós compreendemos que essa nova natureza que recebemos, ela é muito maior que as tentações, sensações e emoções. Toda ferramenta preparada contra nós não prosperará, que tudo que estamos passando no visível, Jesus já venceu, e que isso não é maior do que o poder de Deus de nos livrar
né? Vez após vez. Salmo 34, 19. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor livra de todas. João 16, 33. No mundo tereis aflição, mas tenha muito bom ânimo, porque eu já venci o mundo. Que essas palavras sejam agora no seu coração como alimento do terceiro céu. Eu uno essa palavra à fé, à oração por tua vida. E que ao meditar nessa palavra você seja cheio do Espírito Santo. E tenha um coração temente, apegado ao Senhor, abençoado em tudo, em nome de Jesus.